Bom dia, irmãos. Ora, irmãos, vamos nos colocar de pé, por favor. E como habitualmente, vou fazer uma oração para que de facto a gente possa abrir o culto em português. Bom Deus e Pai, queremos agradecer-te uma vez mais, sempre e sempre, por causa das bênçãos que derramas sobre as nossas famílias, sobre os nossos irmãos. Mesmo aqueles que estão a atravessar por momentos menos bons, fica com eles, Senhor, protege-os e faz com que eles nunca percam a noção do teu caminho, Senhor, e que te sejam sempre a seguir até ao fim. Fica com o nosso culto, fica com o irmão Rezendes, fica com a Sandra, com todos aqueles que vão ministrar ou transmitir a tua palavra, Senhor. Abre agora os nossos corações para podermos aceitar de bom grado e sem discussão tudo aquilo que nos tentas transmitir. Fica com o pastor, continua a dar-lhe umas boas férias, um bom descanso, Senhor, e também com todos aqueles agora neste momento que estão a sofrer por esse mundo fora. Em nome do teu Filho amado, tudo isto peço e agradeço. Amém. E agora o culto pode vir cantar. Ora, meus irmãos, este hino que nós vamos cantar agora, vocês já conhecem, mas eu queria que nós cantássemos este hino em forma de oração, porque vocês já conhecem estas palavras, mas elas são bem poderosas. É uma oração, na verdade, que nós estamos a cantar, está bem? So I'm saying the song that we're going to sing, you guys already know it. It's a prayer. So let's sing it as a prayer in our hearts, okay?
momentos e nos maus, na saúde e na doença, na riqueza, na pobreza. Não é verdade? Agora vamos continuar em inglês. Inglês não, vai ser bilíngue também, como fizemos agora. Meu Jesus, Salvador, não há ninguém como tu. E nós vamos continuar a louvar ao Senhor com o hino ao pé da cruz.
Para continuar a louvar ao Senhor, desta vez com o hino Querer e Observar.
Vamos tirar a irmã para vir ler a passagem de Malaquias 4, de 1 a 6. Vamos preparar os nossos corações para a palavra do Senhor. E nos diz a palavra: Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de toda a sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e salteareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horeb, para que todo o Israel, a saber, estatutos e juízes, para todo o Israel a saber estatutos e juízes. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Queridos irmãos, que palavra de pesada. Vamos tomar atenção à mensagem, estar com os nossos corações abertos, porque esta palavra traz um ensino que é de arrepiar para aquele que não der crédito à voz do Senhor. Amém. Bom dia, boa tarde, bom dia, ainda é bom dia. Bom dia a todos mais uma vez. É tão bom estar aqui com vocês todos, é bom ver os meus irmãos, minhas irmãs aqui no segundo culto. E nós vamos agora expor a palavra de Deus aqui, a mensagem que Deus me deu para esta manhã. E como a irmã Odília disse, é uma mensagem pesada, mas tem muito que aprender e é uma coisa que é uma mensagem que condiz com os nossos dias, right? Eu acredito que este dia está muito, muito próximo, né? Right? E eu estava lendo no meu devocional, estava lendo e li esta passagem que foi o último capítulo do profeta Malaquias, e eu disse, olha, orei e Deus pôs-me esta mensagem no meu coração para eu trazer esta manhã, e eu espero que sirva de alimento para as nossas almas, não só de alimento, mas também como um aviso para cada um de nós, né? E então, logo aqui Deus aqui neste livro de Malaquias, Deus está usando o profeta para fazer um caso. É como se Deus estivesse num tribunal e Ele está fazendo um caso contra a nação. Ele está apontando os erros que a nação vem fazendo contra Ele, né? Até que chega lá no capítulo 3, 10, que diz porque vocês me roubam, right? E aí ele começa a fazer o caso que eles não traziam os dízimos e as ofertas. Portanto, Deus aqui do capítulo 1 até este aqui, ele está fazendo um caso, ele está apresentando um caso num tribunal, como se fosse um tribunal contra a nação de Israel, contra o seu povo. Está mostrando os erros dele, a rebeldia deste povo e a desobediência em primeiro lugar deste povo. E ele chega aqui ao capítulo 4 e Deus é assim sempre, né? Ele não só repreende, como ele tem uma mensagem sempre de amor. Há sempre uma oportunidade para a gente renovar as nossas vidas, para a gente se arrepender, para a gente voltar para Ele, né? Não interessa onde é que a gente estamos nas nossas vidas, não interessa o que é que a gente tem feito, a gente não tem que pensar nisso, a gente pode saber que Deus nos recebe
tal e qual como nós somos e aonde nós estamos na nossa vida, right? Deus não espera que a gente fique bonzinhos para pegar em nós e nos levar para o seu reino. É mesmo quando somos pecadores, e foi aí que Ele mandou o seu Filho, enquanto nós éramos pecadores, morrer por nós para que a gente tenha vida e vida eterna em Jesus Cristo. Amém? Ok, portanto, a gente chega aqui ao capítulo 4 e aqui a gente temos duas coisas que Deus está falando. Uma é o ponto principal aqui é a vinda de Jesus Cristo. Portanto, isto aqui trata de escatologia, que é um ensino dos tempos futuros, né? Ok? E Deus aqui está mostrando que Jesus Cristo vai voltar e vai voltar com dois propósitos. Um é de salvar, de salvação, para acabar aquilo que Ele começou, a boa obra que Ele começou. Só Ele é que vai acabar quando Ele vem, né? Portanto, a gente fomos salvos, nós fomos salvos, mas a gente ainda vive neste corpo, vive neste mundo, não somos perfeitos, ainda temos pecado, mas Cristo vai voltar para fazer, vai completar tudo aquilo que Ele começou. E que alegria que vai ser para nós esse dia. Mas vai ser um dia terrível para o mundo. Vai ser um dia terrível para os maus, para aqueles que nunca aceitaram Cristo. Vai ser um dia terrível, vai ser um dia de julgamento, não é? Ok? Portanto, vamos expor estes 6 versículos que são curtos, mas mesmo assim deu-me aqui bastante volume no meu sermão e eu tenho que andar rápido para a gente poder acabar em tempo certo, né? Portanto, aqui nestes curtos 6 versículos, aqui conclui o grande livro de Malaquias. Ele não é grande, que ele é 4 capítulos, mas o conteúdo dele, como a irmã disse, é muito profundo e nós temos que prestar atenção, né? É na palavra que a gente conhece a vontade de Deus, né? Portanto, nós temos que não só ler a palavra rapidamente, mas temos que gastar tempo estudando e meditando na palavra de Deus. Portanto, uma observação mais atenta revela aqui um fato significativo, né? Os versículos apresentam os principais pontos do Evangelho. Quem lê esta passagem aqui é a mesma coisa que está além do Evangelho, né? Porque aqui há uma promessa de salvação, né? Ok? Portanto, tanto serve para nós como alguém que esteja de fora, que nunca ouviu o Evangelho, embora seja transmitido de uma maneira terrível, porque é o julgamento do povo, mas vai levar as pessoas a pensarem e a quererem também pertencer à igreja, que vai ficar isenta deste castigo. Right? Ok? Portanto, a gente pode apresentar aqui apenas um esboço, mas esse esboço já nos fala do Evangelho e da salvação e do castigo que vai vir para aqueles que não aceitam Cristo como seu Salvador. Right? Portanto, estes versículos também apresentam uma verdade fundamental. O Messias virá com 2 propósitos distintos. Ele virá para julgar e Ele virá para salvar. E a gente vê isso logo aqui no versículo 1 e 2, que diz assim: eis que aquele dia vem ardente como forno, todos os soberbos e todos os que contêm impiedade, e todos os que cometem impiedade, serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará. Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Portanto, o julgamento de Deus vai ser tão perfeito que não vai deixar nem raiz nem ramo. De quem? Daqueles que são maus e daqueles que não aceitaram Jesus Cristo na sua vida. Right? Portanto, Ele virá para julgar e salvar. Há um julgamento e há uma salvação. O Messias será o Salvador e o curador de todos os que verdadeiramente temem e creem nele. Portanto, Deus aqui faz uma promessa maravilhosa a todos os que o temem. O temor do Senhor é uma condição necessária para receber as promessas do Senhor. Nós temos que temer a Deus, temos que ser reverentes a este Deus. Nós temos que ficar de boca aberta
observando a glória dele através das coisas que ele faz neste mundo e em prol dos seus filhos. Temos que ficar. Que ele faz coisas incríveis, não é? E especificamente a promessa do Messias. O Messias é retratado aqui como o sol da justiça. O sol que é preciso para haver vida neste planeta. Se não houvesse sol, não havia vida, não havia nada. Right? E Jesus Cristo aqui é pintado como se fosse esse sol. Mas não é um qualquer sol. É acima desse sol ainda. Porque ele só não trata das coisas aqui da terra, mas ele trata das coisas sobrenaturais e espirituais. Trata da nossa alma, ele salva a nossa alma. Right? De eterno sofrimento. Não é? Só então o sol da justiça virá para curar o seu povo, torná-los justos. Nós não somos justos, nós somos vistos por Deus justos por causa de quê? Da justiça que há em Cristo. Porque se não fosse, Deus estava vendo o nosso pecado. Deus já não vê o nosso pecado porque o sangue de Cristo nos cobriu. Right? E quando Ele olha, Ele só vê a justiça do seu Filho. Right? Graças a Deus por Ele. Portanto, o escritor aqui, o profeta, pinta um belo quadro de Cristo e a sua gloriosa e libertadora salvação. Observa a primeira dessas belas imagens. Cristo é como o sol que nasce, mas Ele não é um sol comum. Ele é o sol da justiça. Ele se levanta com cura em suas asas. Pense no calor e o resplandecer e brilho de um novo dia, quando a gente se levanta e a gente vê o sol agora no verão, ali fora, e vê os passarinhos cantando e tudo, a criação de Deus ali em união e em harmonia, e aquilo que aí a gente pensa, o que é que este dia tem para mim? Não é? You know? Jesus é visto desse jeito. Right? Deus estava aqui declarando que o Messias viria e que Ele traria a cura definitiva ao seu povo. Nós precisamos de ser purificados ainda. Nós temos que ter aquela cura completa que não temos ainda. Né? E é só na volta de Jesus Cristo é que isso vai acontecer. Essa justiça que somente Cristo poderia trazer. Cristo traria pureza e perfeição ao povo de Deus, porque somente Ele é perfeito. Não há mais ninguém a não ser Cristo que seja perfeito. 1 Pedro 2,22 diz assim: Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Completamente isento do pecado. Não é? Ele foi tentado como nós, mas Ele resistiu ao pecado. E como é que Ele fez isso? Pela palavra de Deus. Nós temos que fazer a mesma coisa. Nós nunca vamos resistir ao diabo sem ser pela palavra de Deus. Okay? Porque o diabo sabe a palavra de Deus. Ele mostrou isso lá na tentação. Mas Jesus respondeu, right, com a mesma palavra. Porque o diabo dizia um pouquinho de verdade e o resto era tudo mentira para tentar Jesus. E Jesus apresentou-lhe a verdade toda. Right? É isso aí que nós temos que fazer. Right? Quando o sol da justiça vier, os justos serão abençoados. Duas gloriosas bênçãos são prometidas àqueles que foram curados e tornados justos, que somos nós. Aqueles que temiam e que reverenciaram o Senhor. Quais são elas? Os justos saltarão de alegria. Essa é a primeira promessa. Quando Ele vier e nos libertar completamente e nos purificar completamente, nós vamos saltar de alegria. Vai ser tirado um peso de cima de cada um de nós. Right? Esta é uma imagem marcante, não é? Aqueles que reverenciam o Senhor serão libertados como bezerros soltos de suas barracas, pulando e brincando com energia e excitação. É como soltar um bezerro de uma barraca quando chega o dia, rompe e
os fazendeiros vão lá, tiram os bezerros, a gente vê eles pulam. Os cavalos fazem isso muito. Quando a gente solta um cavalo da arribana, a primeira coisa que ele faz, ele dá uma corrida grande ao pasto, não é? Para exercitar, ele está livre, ele está feliz, e quem vai perceber isso bem é o irmão Alcides, que ele lidou com esses cavalos lá e ele sabe muito bem o que é que se passa. Portanto, toda a raça humana foi encontrada em cativeiro pelo pecado. Nós estamos presos pelo pecado. Quando Jesus Cristo nos libertar definitivamente, nós vamos ser completamente diferentes. Alegres, felizes, estamos soltos, não é? Mas o Filho da Justiça está vindo para libertar o seu povo. E está vindo, e eu acredito que está muito próximo. Todos os que invocarão o seu nome, não é? Todos aqueles que invocaram o seu nome, todos aqueles que chamaram por ele, todos aqueles que o aceitaram nas suas vidas, nas suas mentes, nos seus corações, não é? Portanto, a imagem aqui é de completa libertação e de júbilo, não é? Uma vez libertados do cativeiro, os justos saltarão de alegria com a sua libertação. Right? Não vai haver mais dores e eu já vou poder dar uns pulos aí grandes. Graças a Deus por isso. Os justos vencerão e pisarão os ímpios naquele dia. A segunda promessa é que os justos vencerão e pisarão os ímpios naquele dia. Todas as pessoas que nos oprimem hoje e que fazem atos contra nós, nós vamos pisar eles debaixo dos nossos pés. E não é pelo nosso poder, mas é pelo poder de Cristo. Não é pela nossa força. Essa vitória não vem de nós. Essa vitória é-nos dada por Jesus Cristo. Não te preocupes. Estás sendo atacado, estás sendo injustiçado. Não leves ninguém para a corte, não leves, porque Jesus Cristo está vendo tudo. Deus está vendo tudo. E nós vamos ter vitória no fim. Right? Portanto, isto aqui simboliza a vitória do povo de Deus em Cristo. Esmagarão os malfeitores, todos os inimigos de Deus, assim como os nossos próprios inimigos. Isto não será feito com a nossa própria força, mas sim através da força que há em Cristo. E não é no nosso tempo, é no tempo dele. Ninguém sabe quando ele vem. Ninguém sabe. Por isso nós temos que viver uma vida sã, uma vida boa, vivida na obediência a Deus e na palavra de Deus. Porque a gente não sabe qual é o dia que ele vai vir. Tal como o dilúvio aconteceu, que toda a gente estava dançando e bailando e cometendo os pecados todos que queriam, fazendo tudo o que queriam, uma manhã rompeu e o dilúvio aconteceu. Todos morreram, exceto 8 pessoas. Right? O fim vai ser a mesma coisa. Ninguém vai estar à espera, porque ninguém acredita. Right? Ai daquele que não está preparado e ai daquele que não acredita que isso é uma realidade. Porque eles vão perecer. Right? Mas nós não somos desse jeito. Nós estamos ansiosamente à espera que esse dia venha. Right? Tal vitória será conquistada pelo Senhor e somente no dia em que Ele tiver ordenado. E o dia de julgamento foi estabelecido, já está estabelecido. Mas nenhum homem sabe o dia ou a hora. Jesus disse que Ele vai vir como um ladrão na noite, né? Right? E a pessoa, depois de ser roubada, não vale a pena trancar as portas. Right? As portas têm que ser trancadas antes do ladrão vir, e trancar as portas, aqui neste caso, é nós estarmos preparados para a vinda do Senhor. Não? Tal como a parábola das 10 virgens, não? 5 estavam preparadas, mas 5 não estavam. Quando o Senhor passou, que era um casamento que estava a acontecer, e o Senhor era o noivo, quando Ele passou, elas estavam a fazer o quê? A dormir. Right? Portanto, nós temos que andar acordados e espiritualmente. Right? Marcos, no capítulo 13, no 32. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho,
a não ser o Pai. Right? Nem os anjos. A palavra de Deus declara que ninguém é justo. Todo homem, mulher e criança depende, portanto, da justiça de Cristo. Somente Ele viveu uma vida perfeita e justa. Quando confiamos sinceramente em Cristo como nosso Salvador, a justiça dele é o quê? Transmitida, imputada em cada um de nós e é acreditada a cada um de nós. Portanto, quando Deus olha para nós, em vez de ver os nossos pecados, né, e as nossas falhas, Ele vê apenas a justiça do seu Filho. Right? Ok, estamos quase lá. Mateus 5,20 diz assim: porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Deus está falando aqui com os apóstolos e dizendo assim: olha, se a justiça de vocês não exceder a justiça destes que são os mestres de vocês e são os professores de vocês, vocês não entrarão no reino dos céus. Right? Porque eles pensavam que eles eram justos. Eles pensavam que eles eram espirituais mais do que qualquer outra pessoa. Mas, no facto, não eram. Era uma ilusão. Right? Era uma ilusão deles. Eles não eram. E Jesus usa eles para dizer: olha, vocês pensam que eles são justos, não é? Porque têm a lei, sabem a lei, falam da lei. Mas se vocês não se forem mais justos do que eles, não entrarão no reino dos céus. Portanto, isto é uma coisa para a gente pensar, não é? Às vezes a gente pensa que somos melhores do que as outras pessoas, que somos justos, que a gente conhece a verdade. E conhecemos. Não podemos usar a verdade para condenar ninguém. Ninguém. Right? Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, que foi Adão, né, muitos se tornaram pecadores. Assim também, pelo meio da obediência de um homem, que é Jesus Cristo, né, muitos de obediência de um só, muitos se tornarão justos. Portanto, nós precisamos de Cristo para sermos considerados justos. Né? Versículo 4, e estamos quase no fim, né? O 4, lembrai-vos da lei de Moisés. Esta palavra lembrai-vos é uma palavra recorrente na Bíblia. Nós temos que nos lembrar. Às vezes a gente pensa que o pastor e a pessoa que prega, mas ele já pregou isso já na semana passada, mas aquilo que ele trouxe, que está trazendo hoje é uma mensagem que às vezes condiz com aquela que já se ouviu, mas se foi Deus que pôs na mente dessa pessoa para trazer, nós temos que ouvir, porque o ser humano só aprende por repetição. Ok? Tudo isto que eu estou falando aqui hoje, todos nós vamos levar para casa nem 10% daquilo que foi falado hoje. Ok? Daqui a 1 ou 2 dias, se perguntar a qualquer um de vocês qual foi o tema, muitos vão dizer: acho que foi... não me lembro já bem. Right? Porquê? Mas isso não é que a pessoa está... Isso é o ser humano. Right? Portanto, precisa de repetir. E Deus aqui sabe disso. E Ele diz: lembrai-vos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horeb para todo o Israel, e que são os estatutos. O que são os estatutos e juízos. O que Deus está falando aqui é que nós temos que nos lembrar da palavra dele. Se tu queres saber a minha vontade, está na minha palavra. Vai lá e estuda, lê, passa tempo, gasta tempo aprendendo. Não é? Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Right? Ok? Nós aqui o que fala aqui no versículo 5, eis que eu vos envio o profeta Elias. João Batista, não é? João Batista veio primeiro do que Jesus Cristo. Para quê? Para abrir caminho. Para ele abrir caminho para Cristo, não é?
Ele não era o Salvador, mas ele veio à frente anunciando o arrependimento e o Evangelho para que, quando Cristo viesse, as pessoas estivessem preparadas para o aceitar. Right? E ele veio como, a Bíblia diz que ele veio com o espírito de Elias. Ele não era Elias, porque foram perguntar e ele disse que não, right? Ok, mas Jesus Cristo mais tarde disse, Elias já veio. Quem era? João Batista, que veio anunciando o arrependimento, mas ele não era Elias, ele veio no espírito de Elias. E no fim dos tempos, a gente sabe que a palavra diz, ensina em Apocalipse, que vai haver duas testemunhas que vão vir, vão pregar o Evangelho no tempo da tribulação. A gente não tem a certeza quem elas são, a gente tem uma ideia que seja Moisés ou o próprio Elias, ou alguém, também como João Batista, com o espírito de Elias, que também vai vir pregar naquele tempo para que muitos ainda sejam o quê? Salvos. Portanto, Deus não desiste do seu povo. Deus vai até à última. Deus sabe que aquele dia vai ser um dia terrível para as pessoas e Deus não quer de jeito nenhum que isso acontecesse. Deus não quer isso. Deus não se agrada em castigar o povo. Right? Não. Right? Portanto, a gente sabe que Moisés e Elias apareceram no Monte da Transfiguração e tudo indica que seja eles dois, né? Right? Mas a gente não sabe ao certo a gente não sabe. Mas até pode ser ser uma pessoa que venha no espírito de Elias, tal como João Batista veio. Ele veio anunciar no princípio do ministério de Jesus Cristo, né? E eles agora depois têm que vir no fim, quando esta palavra já nos foi dada, quando Jesus Cristo já veio, quando Ele já fez um meio de salvação, mas o povo ainda não aceitou. Right? Feliz daquele que é convidado para as bodas, né? Right? Portanto, quando esquecemos a palavra de Deus, é igual a não temer a Deus, né? Eu vou ler só aqui Josué 1:8 que diz assim: não cesse de falar deste livro da lei. O livro da lei é a palavra que nós temos hoje. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Né? Ok? Vamos acabar aqui. Apocalipse 11, versículo 18, diz assim: na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas e os teus santos, que somos nós, e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Right? É isto, não é? Portanto, além da obediência à palavra de Deus, não há escapatória do juízo vindouro. Right? É só pela obediência à palavra de Deus que nós vamos escapar deste juízo vindouro. Né? Além da fé em Jesus Cristo, claramente exigida pela palavra de Deus, não há esperança de reconciliação. Reconciliação do homem e Deus vem só através de Cristo. Além da reconciliação, não há esperança de salvação. Se não houver reconciliação com Deus, não há salvação. Estamos condenados a um julgamento certo. O julgamento do pecado e dos pecadores é uma certeza absoluta. E somente Cristo é capaz de salvar, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somente Cristo é capaz de manter, de guardar e preservar e proteger cada um de nós. Right? 1 Pedro 1,5, e isto aqui é o último versículo, diz assim: que são guardados, quem são eles? Somos nós, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. E somos nós. Amém? Amém.
Eu vou convidar o grupo de louvor para vir e cantar o último hino e depois eu vou dar a benção final, ok?